Amém. João 15. Aleluia. Maravilhoso é o Senhor Jesus. Santo é o Senhor. Aleluia. Glórias a Jesus. João 15, verso 1. Estamos juntos? Liga a luz para o pessoal, está no escuro. Aleluia. João 15, verso 1. Aleluia. Eu sou a videira verdadeira. O meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecer em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisso é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos torneis meus discípulos. Como o Pai me amou, eu também vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor eu permaneço. Tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Há um convite nessa noite de permanecermos em Ti, Jesus. Assim como a árvore, ela necessita de água, ela necessita de sol para viver. O Senhor nos chama para depender e permanecer no Senhor. Permanecer ligado à videira, ligado a Cristo. Não olhar para outros galhos, mas o meu galho, eu quero que permaneça no Senhor Jesus. Então, amado Espírito Santo, esquadrinhe o nosso coração. Apresente ao nosso coração os enganos, para que a nossa consciência o perceba. Senhor, nos mostre aquilo que está escondido em uma religião, mas que o Senhor quer mostrar o verdadeiro amor. Revela o verdadeiro amor no nosso coração. Revela a verdadeira vida no nosso coração, porque grande é o seu nome, poderoso é o Senhor, exaltado é o Senhor. Jesus, tudo que o Senhor faz é bom. O Senhor é perfeito. A Ti toda honra, a Ti toda glória, a Ti todo louvor, a Ti toda exaltação, a Ti. Se incendeie pelo Senhor.
Glória a Jesus. Podemos assentar. Aleluia, Jesus. O Senhor é perfeito, Jesus. O Senhor é perfeito. O Senhor é perfeito, o Senhor é santo. O Senhor é digno. O Senhor é exaltado. A sua vida é maravilhosa em nós, o seu fluir em nós. Pertencer ao Senhor, estarmos no Senhor. É maravilhoso, Jesus. É maravilhoso, Jesus. Porque bondoso, bondoso, bondoso é o Senhor. Aleluia, glórias a Jesus. Nós estamos em uma série, Eu e a Videira. Quem esteve semana passada ou assistiu a pregação em vídeo? Amém? Maioria. Quem não ainda viu, volta lá e vê todos os detalhes. Aqui eu só vou fazer um apanhado. Glória a Jesus. De manhã estava um culto super cheio. Você está vendo faltando alguém aí? É os amados, mas foi bom que eles vieram. Falei, pode vir, quer faltar de noite, vem de manhã. Estava aí, glória a Jesus. E nós vamos que vamos. Então, semana passada a gente viu que Jesus, uma noite antes de ser crucificado, Jesus, ele ajunta todos os seus discípulos, e os seus discípulos que tinham visto ressurreições, milagres, cura de leprosos, multiplicação de pães e peixe, cura de cegos. Esses discípulos que andaram com ele, eles viram muitas coisas. Mas Jesus, uma noite antes, Jesus chega junto a eles e começa a falar as diretrizes. Como permanecer a nossa vida cristã. A nossa vida cristã tem muitos desafios. Desafios financeiros, emocionais, profissionais. Tem muitos desafios na nossa vida. E que sempre tentam esfriar a nossa vida para com o Senhor. Decepções com as pessoas, que é um dos fatores principais que leva a muitas decepções ao esfriamento. Mas Jesus, ele ajunta aquele povo e fala com eles assim, olha, eu sou a videira verdadeira. Porque quando falou videira, eles todos entenderam que Israel era conhecido como o Senhor ter escolhido como uma videira para ser frutífera e para servir de inspiração a outras nações, reconhecendo sobre Israel o Deus de Israel. Mas Israel fracassou na sua frutificação. Israel frutificou uvas bravas, frutos que não prestavam, frutos de idolatria, de imoralidade, de mentira, de rituais a outros deuses. Então eles fracassaram. Então o Senhor com aqueles discípulos, ele fala, eu sou a videira verdadeira. Então as nações que teriam que olhar para Israel, para conhecer o Deus de Israel, o Senhor vira para aquele povo e fala, eu sou a videira. Ou seja, olha para a minha vida. Olha para a minha vida para conhecer a Deus. E ele fala, o meu pai é o agricultor. O meu pai é ele que cuida da planta. O meu pai é ele que sabe do solo. O meu pai, ele sabe quando é que poda, quando é que não poda. Ele sabe quando um galho é muito teimoso, gosta de crescer, arrastando para a terra, para as coisas erradas. Então a gente fez um paralelo com o pecado. Como que o agricultor pega aquele galho que estava indo para o pó. Ele pega, lava as suas folhas e amarra, para que ele possa crescer livre da sujeira. E vimos também que às vezes tem uma videira na época que é dela, ela é linda, a folhagem é linda, fica tudo verde, ela fica assim esplendorosa.
Só que aquele esplendor pode impedir a frutificação. Então, o que o pai, que é o agricultor, faz? Começa a abrir e cortar. Esse broto aqui está mirrado. Esse aqui está começando a secar. Então, aquele que dá fruto, ele começa a podar. Para quê? Para que dê mais fruto. Para abrir, para que o sol venha sobre os galhos e aquilo venha produzir mais frutos. Então, aquele que não tem, poda e joga fora. Mas aquele que está frutificando, cuida, poda para dar mais, para frutificar mais. Então, na semana passada, a gente ficou sobre esse assunto. Hoje nós vamos ficar do versículo 4 ao versículo 11. A primeira coisa que ele fala assim, ó, permanecei em mim e eu vou permanecer, e eu permanecerei em vós, porque vocês vão produzir, porque sem mim nada podeis fazer. Então, como sendo uma alegoria, uma videira, uma planta, uma parreira que dá uvas, uma alegoria ao povo de Deus, o que ele fala com o galho? O galho por si só, ele não produz sozinho. Ele só produz porque ele está ligado à videira. Então, a sua ligação com a videira, e a videira é um ramo principal, em que é responsável de tirar da terra toda a alimentação que esses galhos precisam e para levar para eles. Então, ele fala assim, olha, quem está ligado na videira vai produzir muito. Quando entender, porque às vezes a gente pode conhecer Jesus, conhecer a palavra, ser um pregador, ser um levita, um intercessor, e a gente está afastado da presença do Senhor, está afastado da videira. Porque não sei se você já percebeu, tem plantinhas em que às vezes quebra um pedaço aqui do galho, mas ainda fica um pedaço do galho. A gente percebe que a seiva ainda consegue manter um pouco essa planta viva. E essa planta, ela acha que ela está viva, porque ela está recebendo. Mas para frutificar não é suficiente. Então aqui nós somos chamados a permanecer inteiramente para experimentar o fluir da vida de Deus. Porque o fluir da vida de Deus dentro de nós vai produzir uma explosão de mudanças em nós. Se eu tenho um título de cristão, mas se a palavra e esse título não houve uma mudança real na minha vida, eu estou como um galho, que estou na videira um pedacinho. Porque quando eu estou ligado na videira, há um desafio de Cristo ser gerado em nós, de Cristo ser gerado nas nossas escolhas, de Cristo ser gerado naquilo que eu faço. Porque aquilo que sair da minha vida, eu penso, eu sinto, eu reajo. A maneira que eu penso vai produzir um sentimento, que vai produzir uma ação. Então, se eu penso nas Escrituras, as Escrituras, elas descem para o meu coração, e as Escrituras começam a mexer dentro de mim, começam a confrontar algumas coisas que eu acho que deveriam ser, que eu acho como deveria, porque a Escritura diz uma coisa, eu acho outra coisa. Então aquilo vai produzindo um confronto, e aquilo vai gerar em mim, por eu pensar, por eu sentir. Porque quando eu estou ligado na videira, eu tenho alegria do fluir de Deus através de mim. Eu tenho alegria de sentir porque é que não está explícito a Trindade, mas dá para a gente perceber a Trindade aqui. Aqui tem Jesus, aqui tem o Pai, que está claro, é explícito, mas aqui tem a ação da seiva, que transforma a produtividade do galho. A ação da seiva é a ação do Espírito Santo em nós, porque o Espírito Santo, ele nos nutre,
O Espírito Santo, ele nos corrige. O Espírito Santo, ele nos desafia a nos parecer com Jesus. O Espírito Santo nos leva à santidade. O Espírito Santo nos leva a um posicionamento de reino, e não posicionamento de reino próprio, mas um posicionamento de reino de Deus. Então há movimentação do Espírito em João 15, porque eu só permaneço, porque fala que o Espírito, ele sonda o coração de Deus, e sonda o meu coração. Então ele faz essa ligação entre nós, e ele traz a vida de Cristo dentro de nós. Então ele fala, ó, sem mim nada podeis fazer. O que nós podemos fazer sem Jesus vivo em nós, amados? O que a gente pode fazer sem a ação do Espírito Santo? A gente pode fazer um tanto de carnalidade, um tanto de coisa que é a nossa carne, mas o que é que nós podemos fazer com o coração alinhado ao Evangelho, se não for pelo Espírito Santo de Deus? O Espírito Santo de Deus nos dá alegria pela salvação. Você olha e fala, o Espírito Santo me dá alegria pela salvação, por Deus ter me tirado, por Deus estar me alinhando, por Ele estar me chamando. Então Ele fala, se você permanecer em mim, você vai frutificar. Sem mim você não vai fazer nada. Você pode tomar uma atitude que vai durar algum tempo, mas não vai ser uma atitude diária. Permanecer, essa palavra, o verbo permanecer, encontra-se em vários versículos aqui. Porque naquele dia o Senhor não queria dar para ele armas. Ai, o anjo vai fazer isso, o outro vai fazer isso. Não, o Senhor queria falar assim, olha, permaneça em mim, porque eu permaneço no Pai. Então, se nós queremos viver uma vida cristã, frutífera e saudável, eu preciso permanecer nele. Eu preciso ter prazer nele. Ele precisa ser a maior motivação da minha vida, ele. E isso é tão fácil da gente saber quais são as nossas motivações e quais são os nossos amores. Aquilo que eu mais penso, aquilo que eu invisto o meu dinheiro, aquilo que eu invisto o meu tempo, esse é o meu maior amor. E se for coisas, se for pessoas, eu estou colocando Deus em segundo. Deus não aceita segundo lugar. Ele vive o primeiro. O segundo não é. Porque às vezes nós nos enganamos com algumas decisões que a gente camufla e fala, não, eu amo a Deus. Como que eu amo a Deus? Como que eu estou na videira? Eu gasto tanto tempo na internet. Eu gasto tanto tempo na televisão. Qual o tempo que eu estou me alimentando da videira? Um culto? É muito pouco. Não, domingo e quarta é pouco. Porque há alimento todos os dias para nós. Porque a palavra, ela é instrutiva. Ela mesmo fala, sem mim nada podeis fazer. Se nós não amanhecermos e falarmos, Espírito Santo, mais um dia que eu estou na sua presença, muito obrigada. Hoje nós temos tanta coisa para fazer. Hoje nós temos um serviço grande para fazer. Hoje eu tenho que resolver isso. Nós, me ajuda a resolver isso. Me dê sabedoria para viver o dia de hoje. Porque ele fala, sem ele, a gente não pode fazer nada. O que nos resta? Quando eu estava fazendo faculdade, surgiu um cargo de química. E eu dava aula de matemática. E eu estava no primeiro semestre de química. E nessa época tinha pouquíssimos professores. Aí surgiu esse cargo. A doida foi eu. Lá era técnico em química. Tinha química orgânica, inorgânica. Tinha química não sei do que, química não sei. Eu dava eram 4 conteúdos. Nunca tinha dado. Peguei essas aulas. Era lá no Simão da Cunha. Então peguei essas aulas e comecei a estudar para dar aula para os meninos.
estudando. Antigamente não tinha videoaula, né, gente? Isso aí é pouco tempo. Era livro. Então a gente pega aqueles livros assim, ó, estudar aqueles livros para entender onde é que oxidou, onde é que não oxidou, onde é que achou um 2, onde é que achou um X. Meu Deus, era a hora. E para ensinar esses meninos. Eu estudei, saiu nada. Eu falei, foi uma experiência assim fabulosa que eu tive com Deus. Eu falei, Deus, eu acho que eu vou sair desse cargo. Eu não sei nada. Não deu nada. Como é que eu vou ficar numa... Porque tinha horário meu, que era 4 horários na mesma sala. Que era química, eu era de química, de tudo. Aí eu falei, eu não vou não, eu não vou saber explicar nada. Abaixei a cabeça assim. Deu um cochilo. Quando eu vejo até a cena, que as fileiras de livro, de um lado do outro. Quando eu acordo, eu olho aquilo que eu tinha escrito. Eu entendi para ensinar. Eu entendi para ensinar. Então o Espírito Santo, Ele nos ensina. Ele nos dá entendimento. Ele nos dá criatividade para resolver as coisas. Irmão, tem atendimento que eu vou pegar aqui. Que eu pego às vezes, que eu falo, misericórdia. O que eu vou fazer com isso aqui? Jesus tem poder. Coça até a cabeça. Falei, Jesus, o que eu vou fazer? Aqui é completo. Aí eu vou ouvindo e vou, Jesus, socorro, socorro, socorro. E tem vezes que os irmãos estão irados, e estão bravos, e eu falei, quer separar, o outro quer aprontar, eu estou ouvindo, e estou, socorro, Espírito Santo, socorro. Então aí de repente eu estou ouvindo, estou começando a conversar, de repente Deus me dá um direcionamento seguro para eu poder ir. Jamais. É obra do Senhor. Então tudo que a gente for fazer, o Senhor dá entendimento para a gente poder fazer. É só a gente estar na videira e deixar a videira fluir, que Ele nos dá criatividade, nos dá entendimento para fazer coisas que a gente nunca fez, para viver situações. Se você, humanamente falando, algumas situações que você olha, você fala, eu vivi isso. Viveu, porque o Espírito Santo estava dentro de você, porque o Espírito Santo estava te ajudando. Ele não nos deixa sozinho nem um minuto, porque sem Ele nada nós podemos fazer. Sem Ele a gente só faz asneira, a gente desiste. Então o fluir de Deus, há um fluir de Deus quando nós permanecemos nele, quando nós declaramos essa permanência, mantemos essa permanência. Josué capítulo 1, verso 8 e 9, todo crente tinha que decorar isso. Que ele fala assim, olha, guarda os estatutos, medita nele, de dia e de noite, para que tudo te vá bem. Então o que ele está falando? Não se desvie da palavra. E o tempo todo o Senhor fala a palavra, a palavra, a palavra, a palavra. As bases do trono de Deus, ele tem o juízo que vai na frente, mas ele tem, não, as bases do trono de Deus é justiça e juízo. A verdade e a misericórdia vai à frente. Estava pensando nesse versículo. Falei, o que o senhor está falando aqui nesse versículo? Por que a verdade e a misericórdia vai na frente, que a base é outra? Sabe por quê? Porque se Deus fosse nos tratar de acordo com a sua justiça, com o seu juízo, nós não sobraríamos. Mas quem entra na frente do juízo e da justiça é a verdade e a misericórdia. Quem é a verdade e a misericórdia? Jesus, o Cristo vivo. Ele é a verdade. A sua misericórdia, Ele colocou nas nossas misérias o seu coração. Então, entender esse fluir de Deus vai te fazer permanecer ligado à videira, ao fluir da presença. Aí vem o versículo 7. O versículo 7, ele fala sobre a nossa vida de oração. Ele fala assim, olha, se você permanecer em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito.
A última parte, a gente gosta dela. Nossa, eu posso pedir tudo que eu quiser e Deus vai fazer. Não, não é isso que a palavra está falando. Porque antes dessa promessa, há condições. As condições estão aí. Se você permanecer em mim, primeira condição, e as minhas palavras permanecer em vós. O que eu quero? O que a palavra está falando? Que quando a palavra é Jesus, a palavra é Jesus revelado. Quando a palavra de Deus, ele entra em mim, e a minha vida começa a se movimentar pelo que a palavra que está em mim, as minhas motivações vão ser passados na peneira. Então os meus desejos vão passar primeiro pela vontade de Deus. Eu posso querer, mas a palavra, se a palavra permanece em mim, não é do jeito que eu quero, é do jeito que a palavra se apresenta. Aí sim nós podemos pedir, porque nós iremos pedir aquilo que é bom e é perfeito, porque está na palavra. Toda requisição que você vai fazer, você tem que olhar a sua motivação e se está na palavra. Então a palavra, ela tem que permanecer em nós. A palavra, ela gera vida em nós. A palavra gera confronto em nós. A palavra investiga a motivação dos nossos corações. A palavra revela se o nosso coração é mesquinho, se o nosso coração é rancoroso ou rancorosa, se nós somos mentirosos, se nós não somos mentirosos, se nós somos gananciosos, se nós não somos gananciosos. A palavra, ela passa, porque se Deus dá um direcionamento, eu não ando naquele direcionamento, a palavra nunca está errada. Sou eu que não estou andando na palavra. E permanecer na videira é permanecer na palavra. Então eu tenho que ver, eu tenho um falar contencioso, eu sou contendeiro. Tem na palavra, o Espírito vai trazer para mim. O Senhor abomina os fofoqueiros, os contendeiros. Eu sou ganancioso. Não, pastor, eu não sou. Primeiro teste, você é fiel ao altar ou não? Aí começa. Aí vai falar assim, não, mas é porque Deus sabe. Deixa eu te falar com você, Deus não quebra princípio. Princípio é princípio. Então tem os princípios de Deus que eu passo e eu declaro para Deus se eu confio nele ou se eu não confio. Em todas as coisas. Deus fala assim, olha, não faça aliança de julgo desigual. Deus sabe. A palavra de Deus diz assim, não seja fornicador. Se eu estou sendo, a palavra fala, vai para o inferno. A palavra de Deus fala, não seja beberrão e beberrona. Eu sou, o que a palavra fala? Vai para o inferno. Então a palavra, ela vai te... Porque ele é uma poda. Se você está dando fruto, a palavra vai te podar para que você dê mais fruto. Para que dê mais fruto. Aqui eu nem quero falar de pecado, eu quero falar daquilo que agrada o coração de Deus. Tem coisa que para o outro ele faz sem problema nenhum. Mas tem coisa que Deus vai falar, você não. Ah, por que não? Ele está fazendo. Por que você não? Porque para ele isso não é pecado, não é para você. Eu não estou falando nem de pecado, estou falando de permissão. Tem coisas que não são pecados, mas que para um e para outro Deus fala não. Fala, não quero que você faça. Aí o outro faz, mas você não. Isso é o que? Permanecer na videira para Deus falar com você. O Espírito Santo, ele precisa falar com você. O Espírito Santo, sem ele nada nós podemos fazer. A nossa dependência do Espírito tem que ser para todas as coisas. Você vai comprar uma roupa, eu faço assim, eu faço Espírito, eu posso comprar essa roupa? Essa roupa te agrada? O Senhor está feliz com ela? Eu me sinto bem com o Senhor, falo com Ele, né? Porque muita coisa que eu sinto bem não é da vontade dEle. Então eu ouço o que é que Ele fala.
Um dia que eu estou com a língua mais ríspida, e o Senhor vai falar comigo. Não gostei do seu tom. Eu sinto no meu espírito essa impressão. Não gostei do seu tom de voz. Aquilo prende o meu coração. Eu mando mensagem na hora. Me perdoa se eu fui grossa. Por quê? Se a gente não ouvir o Espírito Santo falar, a gente vai ouvir outras coisas falarem. Ou vai falar as nossas dores, as amarguras, as afrontas. Ou o Espírito Santo que vai falar. Mas uma voz fala. Uma voz fala. A falta de perdão, o Espírito Santo quer ficar conectado, porque a palavra fala, perdoai. Olha o que a palavra fala assim, olha, orai por aqueles que falam mal de você. Tem na palavra isso, igreja. Gente que fala mal da gente tem que orar, abençoar. Não sei se você já leu umas partes de Salmos que eles falam assim, tomara que eles ficam sem dentes. Eu falei, nossa, esse povo é bravo, a gente não pode nem orar para eles ficarem sem dente. Aí fala, tomara que isso aconteça com eles, que a sua geração aconteça isso, isso e isso. Eu falei, nossa, você é bravo. Né? Hoje o Senhor não fala isso para nós, fala assim, bendiga. Se um te batia, você batia do outro lado. Hoje o Senhor fala, oferece um, oferece o outro. Então tem gente que fala assim, não, o tempo da graça é mais fácil. Mais fácil se não estiver ligado na videira. Porque se estiver ligado na videira, pequeninhas coisas que a gente, do Espírito mostra. O Espírito Santo, ele fala com a gente. Entristece, a gente fica incomodado. Então ele fala, as orações, primeiro elas precisam passar na peneira da palavra. Já pensou, vocês já assistiram o Todo-Poderoso? É um filme antigo, em que todo mundo fazia as orações, tudo era respondido sim, 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 sim. Tem uns que pediam coisas boas, o outro queria que o mundo se explodisse, roubar um caixa no banco, e tinha N coisas. Ali fala muito das orações, das respostas de Deus. Porque se Deus falasse tudo sim, 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 era uma baderna. Porque Ele conhece a nossa natureza. E a natureza do homem, ela é curada a partir de experiências. E experiências difíceis. Os maiores ensinamentos é através de experiências difíceis, que nos tornam melhores. Porque quando a experiência, Deus permite que histórias difíceis cheguem até nós, não é para nos matar, é para que nós possamos dar uma resposta de Deus àquilo. Se eu dou uma resposta das minhas dores emocionais, das injustiças, das decepções, você está dando uma resposta da sua carne, mas o Senhor quer que você dê uma resposta do Espírito. O que faria Jesus? O que faria Jesus nessa situação? Aí um fala, mas eu não sou Jesus. Não é mesmo, nem eu, mas a gente tem o Espírito Santo de Deus em nós. Por fim, ele vai falar sobre obediência, verso 9. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor eu permaneço. O que ele está falando aqui? Ele está falando sobre obediência dos mandamentos. Primeiro mandamento é o quê? Amar a Deus acima de todas. Segundo mandamento, amar o próximo como a ti mesmo. Dentro do mandamento de amar a Deus acima de todas as coisas, tem mais 4 mandamentos. Não ter outros deuses, não oferecer sacrifícios, está lá. Aqueles 4 mandamentos a respeito de Deus. Depois, amar o próximo, tem mais 6, que fala, não fale mal do seu próximo, não roube, não cometa assassinato, não prejudique, e vai listando lá
as coisas. Se nós andarmos, porque ele fala, se você guardar direitinho, você está permanecendo no meu amor. Se você não guardar, você não está no meu amor. Aí ele vai dar o exemplo. Eu permaneço no amor do Pai, porque eu obedeço. Porque eu guardo os seus mandamentos. Então, permanecer na videira e receber esse amor, eu preciso obedecer. E o obedecer gera em nós renúncias. Repita comigo, obediência está ligado a renúncias. Muitas coisas nós iremos renunciar. Então, uma da primeira coisa que Deus fala assim, ó, renuncia a algumas mesas. Há tempo para todas as coisas. Tem mesas que não te servem mais. Você precisa ir para outra mesa. Tem conversas que não te cabem mais. Tem posições que não te cabem mais. Você precisa ir para outra mesa. Renuncia a isso que você está vivendo. Renuncia aos relacionamentos que você está vivendo que não agrada ao Senhor. Renuncia aos hábitos que você tem que não agrada ao Senhor. Quais hábitos? O Espírito vai te falar. Aquilo que é mais importante, que você está pecando por um hábito desse. Aqueles pecados que você sabe, os demônios sabem e o Espírito Santo sabe. Às vezes outras pessoas não sabem, mas o Espírito Santo sabe e os demônios sabem. Aquilo que é feito que ninguém vê, que ninguém enxerga. Mas lá dentro você sabe, mas você fala assim, pastora, mas é mais forte do que eu. Porque ainda você não está completamente ligado na videira. Porque Ele tem poder para salvar, Ele tem poder para libertar, Ele tem poder para curar, Ele tem poder para te fazer nova criatura, para te fazer um filho, uma filha vencedora. Todas as coisas, porque Ele falou desde a antiguidade, ainda não se viu, ainda não se ouviu, ainda não falou um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Então, se você ainda não experimentou esse poder para libertar, esse poder para curar, faça escolha. Permanecer é uma escolha. Você faz escolhas intencionais para viver ligado na videira. Não é uma coisa, eu senti vontade hoje. Não é sobre sentir vontade. É sobre fazer escolhas de permanência. Escolhas de permanência. Não é negociado o seu tempo com Deus. Não é negociado o seu tempo de oração. Não é negociado a palavra. Não é negociado a obediência. Para de ficar negociando com Deus. Fala, Deus, mas isso para quê? Porque você conhece a voz do Espírito. Eu acessei, eu achei um negócio muito interessante. Eu falei, eu acessei para comprar. Quando eu fui preencher, eu senti meu coração assim. Eu falei, é o Espírito, não é para eu fazer. Eu falei, por que não é para eu fazer? Aí eu parei. E Deus não vai te explicar tudo que Ele não precisa te explicar. Ele precisa que você obedeça. Não é só para ficar te explicando, aí você vai fazer isso, filhinha amado, porque o papai quer. Ele vai falar isso com você, não. Ele vai falar, você ouve o Espírito fala, não. Saí fora, tirei, não sei porquê, mas eu não senti paz. Até para comprar um livro, você precisa ter intimidade com o Espírito. Eu estava fazendo a coleção do Daniel Mastral. Aí, tinha os últimos livros dele. Nossa, é uns negócios bravos dos livros. Aí, comprei um. Nossa, dá até o cabelo, faz assim. Né? Eu comprei e falei, aí já tinha saído do 2 e o 3. Aí eu falei, outro mês eu compro 2, outro mês eu compro 3. Eu não sei quantas vezes eu fui lá para comprar esse livro. Peguei o livro com toda alegria, com toda a minha vontade. E eu recebi do Espírito um aperto no coração. Aí a gente negocia, mas é de Deus. Deixei lá. Está lá. Comprei nada. Nada comprado. Renunciei àquilo, essa vontade. Né? Em vez de quando ela quer nascer, eu falei, acabou, não vai.
Isso é escolha por permanência. Permanecer em Deus, permanecer na videira, permanecer no amor de Deus. Se uma pessoa te fez muito mal, comece a orar abençoando a vida dessa pessoa. E fala, Espírito Santo, me faz amar essa pessoa. Porque, ô pessoinha, você até faz assim. Aí você fala assim, não, Deus, entra. Respira Jesus, respira Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. E vai, sabe, porque há uma condição. Aí a palavra fala assim, olha, eu tenho vos dito estas coisas. Quais estas coisas? Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor, ele poda, ele corta, o que não dá ele pega, queima. Então eu tenho, a oração é dessa forma, a palavra é dessa forma, conhecer, guardar os mandamentos. Ele fala, eu estou falando isso para vocês, para que a sua alegria seja completa. E aqui é um sentido de plenitude. Plenitude. Estar ligado na videira te dá plenitude e satisfação de vida. Não é uma alegria que o mundo dá. Nossa, eu queria tanto esse caderninho. Quando eu fiz, eu achei tão lindo. Eu fiquei tão alegrinha com esse caderninho. Achei lindo. Mas passou. Eu vejo ele lá, até bonitinho. Beleza, passou. Então, a nossa alegria de mundo, ela passa sim. Você quer um negócio? Nossa, eu quero. Está lá, passou. Essa alegria é uma alegria plena. E ele fala, para que seja completo. Então, quando você está em mim, ligado em mim, a sua alegria vai ser completa. A sua permanência em mim é que faz mudar a maneira que você pensa, a maneira que você toma decisões, a maneira que você olha a vida, a maneira que você olha as pessoas e a maneira como você olha para Deus. Você para de ser um chorador. Oh céus, oh terra. Você para de ser, estou fraco. Você começa a entender a palavra, que ele fala, não, eu sou sua força. Você está tudo ruim mesmo. Porque sem mim você não pode fazer nada. Mas eu sou sua força. Aí você se aquieta, porque você não está sozinho. Tem período que as condições financeiras não falta o necessário, mas muita coisa que você queria não vai ter. Isso faz parte do treinamento de Deus. Para quê? Para que você possa agradecer a Deus do pouco que tem, para Deus, quando colocar sobre o mundo, você ser fiel. A mesma coisa que foi fiel no pouco. Isso são as lições que Deus nos dá na caminhada. Para que a gente não fique naquele ciclo repetitivo da derrota. Existe um ciclo repetitivo da derrota. Porque toda crise vai nos ensinar algo. E quando nós não aprendemos algo, a crise passa, mas vai vir outra situação que refere-se à crise não aprovada. Porque em todo desafio há uma aprendizagem. A gente para, chora e fala assim, Deus, o que eu tenho que aprender com isso aqui? O que o Senhor quer ensinar? O Senhor quer me tornar mais robusto, mais forte, o meu caráter mais alinhado ao Senhor, um caráter mais transparente, porque a permanência, ela muda primeiro o nosso caráter. Não tem a ver com a mudança daqui, com a mudança dele, com a mudança... Não, a gente tende a pegar uma pá e falar, isso aqui é para o Joaquim, isso aqui é para a Maria, isso aqui é para o outro. Não, é para que eu possa me posicionar naquela verdade. A Bíblia não é janela para eu olhar para a vida do outro. A Bíblia é um espelho. Eu olho para esse espelho e eu começo a me enxergar e perguntar, eu estou permanecendo nesse amor? A palavra tem sido essa luz? Porque o Cordeiro, ele veio pelos nossos pecados. Jesus, ele veio pelos nossos pecados. Ele foi como um cordeiro mudo. E eu preciso dar resposta para esse sacrifício. Todo ano tem os seus desafios e as suas maturidades daquele ano. Eu preciso fechar o ano e falar, o que eu aprendi esse ano?
Quais as experiências dolorosas que eu tive que me transformaram, me tornou uma pessoa mais misericordiosa, uma pessoa que tem mais paciência. Eu me posicionei mais e mais nessa área. Eu estou amadurecendo nessa área. O Evangelho, ele veio para isso, para nos mudar, porque o sangue do Cordeiro nos lavou, e ele nos traz uma mensagem de embaixadores. Mas o embaixador precisa representar o reino, não a sua própria vontade. Enquanto isso, a gente tem uma promessa no mundo espiritual, mas que não foi posicionado, alinhado, para que eu possa viver essa verdade. Existe essa verdade, mas a verdade, ela começa a ser luz para o meu caminho, a partir do momento que eu a vivencio. Esse caminhar da permanência. A igreja entendeu? Amém. Curve a sua cabeça e converse com o Espírito Santo. Converse com o Espírito Santo e veja: Espírito Santo, como eu tenho me conduzido nessas escolhas de vida. Espírito Santo, eu sou o galho, porque eu estou ligado na videira, mas eu tenho dado o fruto que o Senhor me chama para dar. Será que eu ando tão preocupado com as coisas da terra, e que o meu coração é tomado por essas coisas da terra? Ou se eu tenho as coisas da terra, mas a segunda-feira, quando chega, o meu trabalho é uma oportunidade de viver Jesus com excelência, viver Jesus no horário que eu chego, ser correto no café, ser correto nas horas de trabalho que eu estou ali, não estou no WhatsApp. Eu posso viver o Evangelho de várias formas dentro do meu trabalho, sendo aquele que não participa de rodas, de conversa, de piadas. Isso é viver o Evangelho. Se quando eu chego dentro da minha casa, eu honro meu esposo, eu honro a minha esposa, eu honro os meus filhos. Se quando eu chego dentro da minha casa há uma alegria, ou há um ambiente tão ruim, viver Jesus, estar na videira, se estar na videira em todas as decisões da minha vida. Oh, amado Espírito Santo, sabes quem eu sou, e mesmo assim se importas sim, Jesus. comigo, e mesmo assim
caminhada de não se permanecer retire de mim, no amor dele. Espírito Santo. Precisamos de ti, amado Espírito. Não se afaste de mim, Sim, amado. não se retire de mim, Espírito Santo. Espírito Santo, nós precisamos de ti para viver como família. Sim, amado Espírito. Dê criatividade, sabedoria à esposa, o esposo, o filho, a igreja, a liderança, para que nós podermos nos decidir por escolhas que te exaltem, Jesus. Porque nisso é glorificado, Pai. Nisso é glorificado a obediência, a permanência, o conhecimento da palavra, a vida da palavra em nós. A permanência que gera alegria, que gera paz, que gera plenitude. A permanência que gera a liberdade do Espírito em nós. Gera a vida do Espírito em nós, a sensibilidade para com o Espírito. Gera santidade. Aleluia. Sim. Faz necessário pra te descrever. Oh, adorado. Tu és santo. Tu és adorado, santo. Pra te descrever, Espírito Santo. E os nossos desafios de frutificação, eles são grandes. Dentro da nossa casa. Dentro da nossa casa. As pessoas precisam ver em nós frutos do Espírito. Dentro do nosso lar, a mudança tem que começar sobre nós, em nós, para que a luz de Cristo possa resplandecer e possam reconhecer através de nós a presença do Senhor. Louve a Deus com as suas palmas, declarando que Ele é bom, declarando que Ele é santo.